Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do seu podcast das referências de Governador Valadares. E se tem duas pessoas que combinam totalmente com o termo referência, essas pessoas estão aqui ao meu lado. Afinal de contas, hoje é dia de falar de comida, de culinária, com o chefe Guilherme Matias e também com a chefe de cozinha Cecília. Meninos, primeiramente, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês dois aqui. É tão bom falar de comida, né? Principalmente com quem é expert no assunto. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. E para a gente poder começar o nosso bate-papo, sobre o seu restaurante, Guilherme, que já com 6 meses de vida, podemos dizer assim, já possui um impacto muito forte na culinária valadarense. Primeiramente, como surgiu a ideia de criar um laboratório, uma espécie de restaurante, e que hoje já é sucesso da cidade? Gustavo, o Mati, na verdade, ele aconteceu por uma eventualidade, né? Não foi planejado que fosse um restaurante, o espaço ele foi criado para que fosse uma área de um hub, né, gastronômico, sim, onde a gente pudesse ter eventos, cursos, aulas, formações, enfim. O propósito inicial era esse, né? E o Food Lab é um termo que, né, por uma coincidência, se encaixou com o propósito do negócio. Então, o restaurante ele surge 1 ano e pouco, né, 1 ano e 1 mês, 2 meses após a inauguração inicial, como um restaurante focado na cozinha criativa, né? Então, é um restaurante de cozinha simples, brasileira, mas que passeia por diversas culturas, e a gente tem, né, a oportunidade aí de estar sempre criando, inovando. Isso é muito legal. Chefe Cecília, como é para você fazer parte desse empreendimento, que é um empreendimento diferenciado, mas que já tem muito sucesso? É um prazer enorme, né? Eu estudei em Belo Horizonte, vim para cá já foi em 2021 e vim na pandemia, né? E ter essa oportunidade de trabalhar no restaurante aqui em Valadares, que não tem, né? Tanto restaurante desse nível. E está sendo excelente. Experiência única. Guilherme, quando a gente pensa em culinária aqui em Governador Valadares, automaticamente, e principalmente a questão, claro, do chefe de cozinha, automaticamente nós pensamos no seu nome. E dá para poder considerar que o seu nome hoje ele é uma marca. Feito esse pequeno preâmbulo, eu queria saber como é que foi todo esse processo de construção para o Guilherme Matias ser tão renomado e tão falado, bem falado, claro, para as pessoas aqui de Governador Valadares. Gustavo, na verdade, a gente tem que ter os pés no chão sempre, claro, né? Então, o primeiro passo, eu ainda sou aprendiz, eu ainda sou cozinheiro. Então, eu não considero que eu tenho algum renome, né? Nem vou, né, sem pés no chão, né? Compreendendo principalmente a história que eu tenho, que eu vim, né? Então, na verdade, a gente está só começando, né? E tudo isso que passou nos últimos 10, 12 anos que eu trabalho, né? Ou trabalhei aqui em Valadares, são cada ciclo, né? Cada história, cada empreendimento, cada projeto que eu participo é apenas mais um passo, mais um tijolinho em toda uma trajetória que, como eu te falei, ainda está no início. Então, eu fico feliz, naturalmente, de poder contribuir positivamente aqui para a nossa história da gastronomia local, mas eu sei que a gente está só começando. Sobre a questão de ser um chefe de cozinha, e a pergunta vai para vocês dois, é claro que, inclusive hoje mesmo estava conversando com um amigo em relação a essa questão de que muitas pessoas sabem cozinhar, gostam de cozinhar, mas para poder se tornar um chefe de cozinha é mais do que necessário não só ter aptidão, gostar de cozinhar, mas principalmente ter a formação. E vocês dois se destacam justamente por esse ponto, né, de ter a formação para ser intitulado como um chefe de cozinha, ou como uma chefe de cozinha, como é o caso da Cecília. Queria saber de vocês qual que é a importância da formação para se tornar um chefe de cozinha. Olha, no meu caso, era uma coisa que eu sempre quis, né, desde criança. Então, igual você falou, né, muita gente já sabe cozinhar. Lá em casa, meu pai é quem cozinha, meu pai é a referência lá em casa de comida. E muita gente acha que não tem necessidade, né? E, na verdade, não tem, mas é um passo muito importante, onde a gente aprende de outras culturas, de outros países, a gente aprende as técnicas básicas. E muita gente sabe cozinhar, mas vai fazendo ali, fica bom, mas não sabe os tipos de corte, não sabe o tempo de cocção, algumas coisas nesse sentido. Então, para mim, foi assim,
um divisor de águas, o tanto de coisa que eu conheci, que eu aprendi, que eu tenho. Hoje, se eu vejo uma receita na televisão, se fala algum termo, eu já consigo identificar, sei o que está acontecendo. E acontece muito também com o Guilherme, né? O Guilherme chega lá na cozinha, pede para eu fazer um prato e dá as características e eu consigo reproduzir, consigo fazer de acordo com o que ele também passa de conhecimento para mim. A técnica, na verdade, ela precisa ser aprendida, né? Dá para aprender fazendo. Conheço grandes cozinheiros que não passaram por faculdade e não é realmente uma obrigação. Sim. Mas a faculdade ela te oferece, né, um conjunto ali de conhecimento técnico agrupado que passar por ele faz a diferença, né? Claro que você pode ver isso no livro, você pode ver isso hoje na internet, tem numa boa, mas a faculdade faz sim a diferença, né? Então, tecnicamente falando, né, quando a gente está na cozinha, né, e eu falo, Cecília, eu preciso de um fundo de camarão, preciso de um molho bechamel, preciso, né, dar um ponto X, 80% de hidratação numa massa, né? Ou fazer uma massa que tenha, falando agora de massa fresca, né, italiana, né, que tenha determinada característica. Então, isso tudo se aprende através da técnica. Conhecer faz a diferença. Não quer dizer que não se possa aprender sem a faculdade. Mas a faculdade acho que te economiza um tempo. Bem lembrado. Em relação aos tipos de culinárias, é claro que não só o Brasil, mas todo mundo possui uma diversidade muito grande em relação à questão de uma característica ou características específicas em cada região. Tem a culinária da Itália, a culinária alemã. Para vocês, e aí eu quero saber o gosto pessoal mesmo, quais são os países que mais chamam a atenção quando o assunto é culinária? Bom, em primeiro lugar, o Brasil. Eu, como cozinheiro estudante, pesquisador, e até 2015 ou 2016, ainda muito ativo, né, nesse trabalho, até 2015. O Brasil ele tem vários países, né, dentro dele mesmo. Cada região tem a sua complexidade, sua história. Então, o Brasil é o principal, sim, para a gente, que é brasileiro, mas tem muito conhecimento fora também, né? Você vai pegar as escolas... em especial a escola francesa, né? Mas a italiana também tem muita influência no nosso dia a dia, né? Todo mundo come pizza, né? O produto de fast food mais vendido no Brasil, que é naturalmente um produto da culinária italiana, embora, né, como a gente conhece hoje. História um pouco mais profunda. Então você tem muitas escolas, né? Mas a nossa brasileira também tem muita riqueza, em especial sobre ingrediente, né? O Brasil ele é privilegiado. Tem muito ingrediente legal. Pode complementar, Cecília. Eu também gosto muito da mineira mesmo, né? Do Nordeste, que eu tenho influência da minha família. E a dos que eu mais gosto também é a italiana, porque é um macarrãozinho, né? Em relação a algo que eu vejo que é muito interessante e que está inserido na profissão de vocês, que é a questão da criatividade. E eu vou tocar num ponto que vai ao encontro de algo que é muito feito por muitas pessoas hoje no Brasil todo, principalmente para quem está mais voltado para o segmento fitness e aí tem que adotar aquele estilo de dieta um pouco mais regrada, com aquela alimentação um pouco mais balanceada, mais regrada, muito específica. Foi-se o tempo de que você tinha que comer apenas... vamos pegar o tradicional, batata doce e frango. Onde eu quero chegar? Até mesmo nesse segmento onde se tem ali uma refeição e um tipo de culinária, um tipo de comida um pouco mais regrada, você consegue fazer vários pratos diversificados com uma qualidade e com um sabor sem ser aquela mesmice de sempre. E imagino que na culinária, e sendo uma chefe de cozinha ou um chefe de cozinha, a questão da criatividade é de fundamental importância, até mesmo para poder criar novos pratos. É por aí? E a minha inspiração mesmo de criatividade é o Guilherme, né? Que o Guilherme... Puxando o saco, gente, do lado dela, brincadeira. Não, eu falo com ele, eu não sou criativa. Ele, não, você consegue, você é assim e tal. Então, eu sempre tive um bloqueio por essa parte da criação. Mas eu vejo também no dia a dia, por exemplo, para fazer o jantar mesmo lá dos colaboradores, sim, que vou ter ali o básico, uma coisa mais simples, e os meninos ficam realmente encantados. Falam assim, nossa, Cecília, você ontem fez isso, era frango, hoje fez o frango tal assim, e eles gostam muito. Então, acaba que a gente, até sem querer, né, no meu caso, a gente consegue criar uma coisa do básico, fazer ele ficar mais legal, né? A cozinha, ela te proporciona essa possibilidade, né? De você transformar as coisas. Então, cozinhar é transformar.
né? Uma maçã madura no pé que você pega e morde, né? Ou qualquer outra fruta. Não dá para criar uma maçã, né? Só Deus para poder fazer essas coisas, naturalmente. Mas é a partir daquela maçã, que outras experiências, né? A gente pode proporcionar com ela, né? Então, todo ingrediente ele vai trazer essa possibilidade. Quando a gente fala de cozinha saudável, por exemplo, né? A gente vê pessoas comendo sem prazer. Exatamente. Comendo porque precisa abastecer a máquina, né? Teoricamente. Isso, particularmente para mim, vai contra a minha filosofia de vida. Toda refeição que eu faço tem que ter prazer. Absolutamente todas. Do café da manhã até o final do dia. Então, isso para mim é um estilo de vida. Sendo assim, se eu fosse, por exemplo, um atleta com essa filosofia, naturalmente eu precisaria equilibrar a minha necessidade ali de nutriente, de alimento, com o prazer, de fato, de comer. Sim. Né? E aí o trabalho criativo ele também pode alcançar, né? Todas as linhas da gastronomia. Inclusive é saudável. Né? Aqui em Valadares, por exemplo, eu tenho participação em 2 projetos que a gente trata da comida saudável de uma forma bastante simples, né? E fez a diferença. Né? Nós temos hoje no Big Mais e nós temos também no Na Horta um estilo de salada que revolucionou a maneira de comer uma salada na cidade. Então isso é trazer a criatividade, às vezes até emprestando para o cliente a possibilidade dele montar, né, do jeito que ele quer, mas dentro de uma estrutura pensada para isso. E aí aquela refeição que às vezes não tinha tanto brilho, ser uma boa refeição. Isso é bem legal. Você citou o Big Mais, e não tem como falar do Big Mais sem pensar na cabeça pensante de toda aquela grandiosa estrutura Marconi Miranda. O quanto que ele é importante para a sua construção, para o Guilherme ser quem você é hoje? O Marconi é uma inspiração como pessoa, né? Acima do trabalho. É uma grande pessoa. É uma pessoa que você vê o valor nos atos, né? E isso é uma raridade. Então ele é um cara muito bacana, ele é um cara honrado, né? E consegue estabelecer, né, uma rede ali profissional muito legal. Eu sou privilegiado em fazer parte, né? Então eu fico feliz de poder contribuir no que a gente tem hoje como projeto de restaurante na cidade, né? Sobre o governador Valadares, pensando, claro, na questão da culinária. Hoje temos grandes restaurantes que possuem grandes pratos. Hoje as pessoas procuram um determinado restaurante para poder comer aquele prato específico. Agora, o chefe Guilherme e a chefe Cecília, como consumidores mesmo, como vocês avaliam o cenário da gastronomia aqui em Governador Valadares do que tange restaurante? Bom, Valadares ainda está engatinhando, né, no desenvolvimento do mercado. Então, primeiro a gente tinha como cultura natural o botequim, o bar, né, que é muito tradicional em Minas. Nesse bar você encontrava uma estufa com torresmo, com bolinho, com uma coxinha. Além disso, você passou a ter as porções básicas, os caldos, que eram muito tradicionais, né? Eu tô falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás. E aí você vem, a partir disso também, criando aquelas evoluções, desde o mais básico e simples, né? Um filé com fritas bem feito, até estabelecimentos que se tornaram culturais na cidade pelos seus produtos, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, o Bar do Fred com o mexido, Sim. que para mim é tradicional. Tem o torresmo, tem outras coisas, mas o mexido do Fred é tradicional, Sim. né? Vamos pegar o Boteco do Dani hoje, que tem o bolinho de fraldinha. Então já é uma referência. Você vai lá no Dilos, ali no centro, você tem o torresmo do Dilos. Então acho que o bar, o restaurante, ele faz parte da cultura. E a nossa cultura valadarense, ela tem uma base muito grande, né, nessa história, nessa trajetória mais simplista. E a partir disso, né, acho que outros personagens surgiram, né? Então hoje tem mais evolução, hoje você tem restaurantes mais renomados, você tem Balaio de Manga, você tem Jorge, você tem o próprio Mati, Sim, né, claro. fazendo um trabalho legal. Mas você tem estabelecimentos que elevaram o nível, né, e levam a uma gastronomia bem projetada, eu diria, para a mesa do consumidor. Isso é legal. Quais são os pilares para poder se tornar um grande chefe de cozinha? Porque pergunto isso pelo fato de ver um crescimento em relação à quantidade de pessoas que estão procurando entrar nessa área, se profissionalizar dentro do segmento da culinária, para poder, dentro da gastronomia, para poder se tornar um chefe de cozinha. Vocês que servem de exemplo para muita gente, quais são os pilares que vocês podem elencar para quem quer um dia chegar num patamar
de uma chefe de cozinha, a Cecília, e claro, Guilherme Matias? Para mim, vamos colocar, né, três palavras, né? Acho que é a dedicação, né? Você se dedicar muito, você ser comprometido, tá ali, se entregar e querer fazer, né? Querer aprender. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente constrói alguma coisa, faz algo diferente. Então, tem que ter muita dedicação, tem que ter uma entrega, porque a gente trabalha para fazer o outro feliz, né? Então, a gente tá ali de terça, principalmente no matinho, né? De terça a sábado, a gente trabalha à noite. Sim. Então, a nossa vida social, ela é um pouco mais reduzida. Então, a gente está ali fazendo as outras pessoas felizes, né? E a gente precisa muito gostar dessa profissão, da área mesmo. Porque senão, se você cozinhar todo dia infeliz, porque você não vai poder sair, você não vai poder fazer alguma coisa à noite, vai ficar chato. Não vai conseguir, você vai ficar 1 ano ou até menos no emprego desse e não quer mais. Então, assim, a dedicação, o comprometimento e gostar, amar mesmo o que faz. É preciso gostar, né? Porque tem muita abdicação, realmente, né? E além disso, né, desse comprometimento e dessa entrega, é preciso ter algumas práticas fundamentais. Primeiro é comer. Saber comer. Boa. Eu sou cozinheiro porque eu gosto de comer, né? Então comecei lá, nesse desejo, né? Sim. Segundo passo, estudar. Você nunca para de estudar como cozinheiro, porque Claro. você vai morrer sem saber nada. E por fim, né, que é o que a Cecília falou, tem que ter essa entrega. É o trabalho, né? O cozinheiro, ele se forma entrando todos os dias na cozinha, né? Esse é um passo fundamental na carreira de qualquer profissional. É você ter ali uma longevidade diária para que você compreenda, né, o contexto. E aí, talvez, a partir disso, também sonhar com outras coisas. Mas cozinhar todos os dias é fundamental. Hoje, na verdade não hoje, já há algum tempo no Brasil, e sei que esse movimento já existe há vários anos em outros países, existem vários programas que são voltados para a questão da gastronomia, para a questão da culinária. E toda vez que eu converso com alguém que está inserido ali no ambiente de um restaurante, ou até mesmo da gastronomia, e principalmente quando trata-se de um chefe de cozinha, eu gosto de saber, e aí vocês que têm propriedade no assunto podem falar assim com total maestria, se esses programas nos formatos atuais auxiliam, ajudam ou não auxiliam na questão da formação na cabeça das pessoas do que é um chefe de cozinha e do que é saber cozinhar. Como vocês veem isso? Hoje em dia existem vários programas em canais abertos, até mesmo na internet, que você tem ali, né, as pessoas que estão ali cozinhando para poder ganhar um prêmio, enfim. Como vocês que são profissionais desse segmento veem esse tipo de conteúdo? Olha, eu acho esses programas igual MasterChef, né, muitos parecidos com esse, deu uma glamourizada, né? Então as pessoas acham que ser chefe de cozinha é igual ali o Jacão, né? Fica mandando, fica xingando todo mundo e fica naquela tensão. E não é, né? Então, assim, não é tão... Tem gente que chega para trabalhar com a gente e entra como auxiliar e já quer começar a mandar, já quer... Aí não. Acha que a doma, né, vai dar aquele prestígio Sim. todo, então já quer pôr uma doma, já quer... E não quer cozinhar. A pessoa quer só o glamour de ser o chefe de cozinha. E por trás disso, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para você organizar, pensar. Então, assim, eu gosto muito dos programas. Não assisto tanto mais, por exemplo, o MasterChef. Porque para mim, ficou muito do mesmo, né? Mas eles ajudam a gente também a querer provar aquilo ali que eles estão fazendo, né? Alguma comida que a gente nunca viu ou que nunca possa ter conhecido. E aí você quer provar, você quer conhecer, você começa a querer estar nesses restaurantes, né? Que vai ter esses pratos. E que antes a gente não tinha tanto conhecimento disso, né? A gente conhecia mais o básico mesmo. Eles fazem a diferença, na verdade, na cultura, né? Claro que cada programa tem uma ideia, um objetivo. Não necessariamente o que acontece no programa é a realidade, como a gente já sabe. Mas eles têm um papel muito importante no desenvolvimento da gastronomia no Brasil.
Em especial a partir de 2015, com Sim. a primeira temporada do MasterChef, se eu não me engano. Acho que Foi o 14 ou foi 15. Agora não me lembro, né? Mas fez a diferença. Porque, na verdade, ele tornou acessível o que antes era uma cultura completamente restrita, né? Então, as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre técnicas, sobre ingredientes, novos produtos, entender o papel de um cozinheiro, de um chefe de cozinha num restaurante. E isso, naturalmente, despertou o desejo. Então, hoje tem muito mais restaurante gastronômico no Brasil, porque os programas trouxeram para o povo um pouco da cultura gastronômica. Isso faz a diferença. Algo que todo mundo tem dentro de si é um gosto, uma aptidão maior por um tipo de prato, por um tipo de culinária. Vocês, como chefes de cozinha, quando estão ali como consumidores em um restaurante, em um bar, seja em Valadares ou em qualquer lugar do Brasil, o que o Guilherme Matias e a Cecília gostam de comer? Traduzindo, qual é a comida preferida de vocês dois? Olha, eu gosto muito da cultura popular. Então, os restaurantes populares, os bares, os botiquinhos, as biroscas, em qualquer lugar aí, me chamem que eu vou. Gosto muito. Mas gosto também, obviamente, de todo tipo de restaurante. Mas o nosso, né? Muita gente, às vezes, entende o Mati como um restaurante refinado, requintado, e na verdade não é o objetivo. A gente quer ser, né, um bar, um restaurante, um botequim que leva experiências legais à mesa. E isso é baseado no popular. Sim. Completamente. Então, para mim, embora eu goste de frequentar também bons, grandes restaurantes, eu também gosto, em especial, dos botequins, dos balcões. Isso para mim é muito legal. Eu também gosto muito. Gosto também muito de sanduíche, né? Um lanche, um podrão. Opa, E aqui em fala. Valadares, Falou né? comigo agora. Aqui a gente é referência. É. Porque quem gosta de um lanche e come aqui em Valadares não acha, dificilmente acha igual daqui de Valadares. Mas a oportunidade que eu tenho, eu tô sempre comendo também, em qualquer lugar. Tá certo. Meninos, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter vocês aqui. Sei que a agenda de vocês, né, para achar um tempo ali é só marcando com muita antecedência, como foi o caso da Guilherme. Obrigado mais uma vez por terem aceitado o convite. Foi uma honra ter vocês aqui. É sempre muito importante receber profissionais da magnitude que vocês possuem para nossa cidade e principalmente para um segmento tão importante para todo mundo, que é o segmento da comida. Sucesso e, claro, que as portas estão abertas para vocês voltarem mais vezes. Meu, muito obrigado mais uma vez. Valeu, muito obrigado, né? Isso é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é isso, né? Quer conhecer mais, vai no Mati. Tem muita coisa legal. Claro, com certeza. Vai lá, gente. Deixa comigo. O Super Notícias do Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que em outubro teremos a participação do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Portanto, fique atento, fique ligado, porque é só aqui na tela da Super TV e em especial, claro, no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.